Pode o Covid-19 matar a igreja? Pode a falta dos cultos presenciais fazer com que os cristãos percam a fé e deixem de se reunir? O mundo todo está preocupado com o assunto. Este assunto tem sido estudado por teólogos e pesquisadores em todos os países. Quando as igrejas foram fechadas, muitos cristãos colocaram a boca no trombone para dizer o seguinte: estão permitindo que Satanás feche a igreja de Cristo. Estão dando a Satanás e ao governo e à autoridade do governo o direito de fazer com que as igrejas sejam fechadas. Nós precisamos resistir, diziam eles. Nós não podemos concordar com isto. No entanto, após alguns meses das igrejas fechadas, essas foram autorizadas pelo governo a reabrir. É verdade que numa condição um tanto quanto que desvantajosa. Por quê? Crianças menores de 12 anos não podem frequentar as igrejas. Idosos maiores de 60 anos não podem frequentar as igrejas. Automaticamente, famílias que possuem crianças ou idosos não estão frequentando as igrejas. Quando as igrejas agora são autorizadas a reabrir, apenas 30% do seu espaço pode ser ocupado. Além das regras sanitárias, de ter álcool em gel disponível para todos, além de ter máscara disponível para aqueles que chegarem à casa de culto sem a sua própria máscara, a igreja tem a obrigação de higienizar o espaço entre um culto e outro culto, e em cada culto pode receber apenas 30% da sua capacidade total. Além dessas grandes desvantagens, tem o fato de que muitos cristãos que poderiam estar retornando para os cultos presenciais estão dizendo que não desejam fazer isso. Muitos estão, inclusive, dizendo que preferem permanecer em casa assistindo os cultos online. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, onde 64 dos entrevistados disseram que não se sentiam à vontade para assistir os cultos presenciais. Destes, onde as igrejas puderam reabrir, 54% deles disseram que não iriam aos cultos, mesmo com suas igrejas reabertas. Percebe-se que as igrejas que reabriram são as igrejas pequenas, com condições de atender ao seu público pequeno. No entanto, as grandes igrejas, não apenas no Brasil, mas ao redor de todo o globo, permanecem fechadas. O assunto tem chamado tanta atenção que um estudioso chamado David Gibson, que dirige o Centro de Cultura e Religião na Universidade de Fordham, ele vê isso como uma possibilidade de fazer com que, de fato, as igrejas sejam esvaziadas e a fé entre em falta no país. Estudos anteriores feitos em outras pandemias que o globo já enfrentou mostram que as pessoas que não têm o hábito de frequentar casas de culto acabam por completo se distanciando dessas casas por ocasião dessas pandemias. Fica a pergunta: o que vai acontecer com a igreja? Será que existe a possibilidade da igreja fracassar neste momento? Vamos à Bíblia? Jesus estava conversando com seus discípulos. E nessa conversa ele pergunta para os seus discípulos, aqueles que o seguiam mais de perto, quem eles acreditavam ser Jesus. Eu leio para vocês Mateus 16, os versículos 15 em diante. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Jesus foi um tanto quanto que claro nesse verso, não é verdade? Embora o texto seja muito mal interpretado, e há uma grande denominação religiosa que diz que Cristo estava, na verdade, fundamentando em Pedro a sua igreja, que, na verdade, segundo essa religião, Pedro foi o primeiro papa da história. Quando Cristo fala que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, ele está falando de absolutamente tudo
tudo aquilo que o inimigo pode fazer com o intuito de diminuir a fé das pessoas, desanimar as pessoas e tentar tirá-las do serviço de adoração a Deus. Está declarado pelo próprio Cristo: as portas do inferno não derrotarão a igreja de Cristo. Nesse verso em especial, Cristo não se refere ao fato de que Pedro é a pedra, mas na verdade Cristo é a pedra. Cristo é a grande massa de pedra, a pedra que nos garante a nossa salvação. Em Cristo nós podemos estar seguros. A nossa fé, num momento como esses, será provada. E nós demonstraremos se a nossa fé está firmada na rocha, que é Cristo, ou se a nossa fé está firmada na areia, que é volúvel. Vindo as primeiras ondas e se arremessando contra a nossa fé, fará com que ela desmorone, uma vez que Cristo é essa rocha, a rocha eterna, inabalável, e nele nós estamos firmados. Não precisamos temer. Não será uma pandemia que prevalecerá contra a igreja de Cristo. Não será uma pandemia que removerá a nossa fé. Não será a falta de nos congregarmos ou o medo de voltarmos a nos congregar que vai remover a nossa fé e nos tornar incapazes de salvação em Cristo Jesus. Há uma missão dada a Cristo à sua igreja. Vocês pregarão o evangelho a todo povo, toda tribo, toda língua, toda nação, e então virá o fim. O que nós percebemos no momento como estes de pandemia é que o evangelho tem se propagado de uma forma muito intensa. Muitos são os meios que estão sendo utilizados para a pregação do evangelho. E esses sinais, todos eles, fazem com que as pessoas fiquem atentas, fiquem abertas para ouvir a mensagem, a pregação e aceitem Jesus como Salvador. Que Deus abençoe a sua vida, que você continue com a sua fé amparada na rocha que é Cristo, e que você se utilize deste momento para pregar o evangelho, preparar homens e mulheres para o breve encontro com Cristo Jesus. Um forte abraço, Deus te abençoe.